Até podemos começar Sem genérico. recording in progress. Eu acho que era Pode uma ser genérico. maneira, eu acho que era uma maneira fixe de simplificarmos e de passarmos direto à Também ação. acho. Hum. Falhei. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird fly. No. Gosto. Retirar toda esta formalidade da apresentação, até A porque. guitarra caiu-me. Mas sim. Cuidado, não apartas. Não, ela mais parece a partir à parede. Exato. Já tem 10 anos, já calcificou. Pois, exato. Já oficializou, digamos que a madeira já oficializou. Mas sim, eu acho que era uma boa ideia nós agora que estamos a recomeçar o podcast, olhar um pouco em retrospectiva para aquilo que foram os primeiros episódios, que foram obviamente uma tentativa também de nós próprios nos conhecermos e de conhecermos a nossa dinâmica enquanto podcasters. Podemos fazer assim uma coisa mais simples, com um bocadinho mais de naturalidade. Eu acho que sim, até acho que isso pode ser o modelo para o futuro, porque nós não temos. Vamos ser realistas. No outro dia, o meu irmão dizia. Estávamos a falar de fazer exercício. O meu irmão disse: Pai, agora eu vou à hidroginástica, porque vamos ser sinceros, eu não vou ao ginásio. Exato, sim. Sim, sabes que eu até no outro dia estava. Eu adoro roupa. E uma das coisas que às vezes a mim não me dificultava, mas criava-me sempre alguma angústia, era ter de escolher roupa todos os dias. Porque uma pessoa acorda de manhã ou obriga-se na noite anterior a escolher a roupa para o dia seguinte. E acho que acaba por haver uma espécie de resistência ou de cansaço de estar sempre a escolher combinações ou a saber o que é que vais vestir. Eu acho que uma forma de uma pessoa era evitar isso seria, por exemplo, vestir-se da mesma forma todos os dias. Sim, sabes que às vezes até. Sabes aquele filme do Michael Bay, A Ilha? Que ele abre a gaveta e todos os sapatos são iguais e não sei o quê. Sim. Ou então aquela paródia de super-heróis que tem um closet com montes de fatos iguais. Sim. Porque eu até acredito, assim, numa utopia, nós pudéssemos achar a nossa combinação ideal. Exatamente. Só que não mudar de roupa é mal visto, porque dá a ideia que tu estás sempre com a mesma roupa, que não a lavas. Exatamente. Mas eu já conheci pessoas que usam sempre a mesma roupa todos os dias e que dizem que a lavam simplesmente da noite para o dia. Tem uma máquina de secar, Claro. fazem a engomagem e pronto. Exatamente, é de um dia para o outro, exato. Mas mesmo assim as pessoas vão sempre comentar: epá, ali o André está sempre com a mesma roupa, pá, aquilo é eu. Sabes que eu acho que é engraçado tu dizeres isso, porque eu acho que esse estigma acaba por acontecer até mais quando tu tens combinações mais exóticas, porque se tu tiveres, por exemplo, sei lá, um polo às Ou riscas... um blazer, não é? Sim, depende da cor ou um fato. Mas se tu tiveres uma roupa que é assim um pouco mais extravagante até, não só ressalta, como ninguém parte do princípio que tu tens... Se tu tiveres um polo às riscas, ou com um padrão assim mais... Estás a falar mesmo visualmente. Visualmente, as pessoas não partem do princípio que tu tens 3 ou 4 daqueles, mas se tu tiveres uma t-shirt preta... Era isso que eu ia dizer. Podes ter 5 t-shirts pretas e ninguém suspeita. Exatamente. Agora, seria estranho realmente ter 40 polos com... Pois, exatamente. Com às riscas ou exatamente. Um padrão... Exato. Pois, portanto, se tu te vestires todos os dias da mesma forma, mas com um padrão mais simples, com básicos, a probabilidade das pessoas estranharem vai ser menor, estás a perceber? Sim, mas por acaso eu até extrapolava mesmo para a questão da classe, porque uma pessoa que vai de fato de treino para o trabalho, quer dizer, à partida já vai ser criticado, não é? Porque está aí de fato de treino para o trabalho. Mas um blazer é uma coisa que, por norma, pelo menos eu sinto que é muito da ideia da pessoa ser asseada. E de se arranjar e de etc. Posso estar a ser preconceituoso, mas eu estou a tentar ou seja, exportar esse preconceito que realmente se calhar existe. Mas sim, não, acho que faz algum sentido. Sim, até porque a pessoa vai pensar, epá, ele está de fato de treino, ele naturalmente se calhar não dá muita atenção a estas questões
Ou dá tanta, ou até terias outra perspectiva, que é uma pessoa, como eu me consideraria a mim próprio, que é uma pessoa que dá tanta importância àquilo que tem vestido, que acaba até por cair no paradoxo de só reservar roupas um pouco mais especiais, que gostes muito, para sair à noite, por exemplo. Sabes que eu faço isso. Ou para causar impressão, exato. Eu faço isso porque é quase como se fosse um... Isso é até uma questão psicológica / filosófica. É quase como se fosse uma... Ou seja, um presente que tu dás a ti próprio. Sim, exatamente. Até para incrementar o especial que é o dia. Sim. E até, pronto, tornar a situação ainda mais agradável, não é? Exato. Sim. Mas sabes que eu acho que esta questão pode ser estúpida, mas é importante porque nós temos 3 peles, não é? Temos a nossa pele natural, temos a arquitetura que é a terceira, mas a segunda pele é a roupa. É a roupa, exatamente. E a roupa, assim como a arquitetura pode refletir um bocadinho a nossa vida, a nossa pessoa, a roupa também o faz. Sim, a roupa é uma forma de identidade e de... Expressão identitária, hoje etc. Até temporal, se quisermos. Tu identificas quase... hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos numa espécie de esquizofrenia em que estamos cheios de revivalismo. Nós vivemos numa época de revivalismos, não é? Sobretudo nesta questão da moda. Eu agora ando a ver uma série que é o Stranger Things. Estás a ver? Eu também, nunca me passou pela cabeça ver. Já tinha... Tu começaste em que episódio? Ou seja, começaste agora a ver a primeira temporada ou já estavas a acompanhar? Não, comecei agora. Limpei a série em 2 semanas. Uau, incrível. E eu começo a notar que as pessoas... aquele tipo de cabelo, de corte de cabelo, etc. Sim. Está a voltar à moda. Não estou a dizer que é para Stranger Things. Eventualmente Stranger Things apanhou este revivalismo que é notório. Sim. E usou-o como mote para fazer esta série, estás a ver? E para situar a série nos anos 80, 70. Mas não é que eu acho isso mal, é um fenómeno que eu acho até interessante. Eu acho que essa ideia vem muito ao encontro de alguns estudos e de algumas coisas que se dizem recentemente, que é justamente a nossa cultura é uma cultura de revivalismos, que nós vamos a buscar roupa aos anos 80, vamos buscar roupa aos anos 70, quando nessas alturas as roupas que se utilizavam... Ok, um comboio a passar. Não, é que eu agora vivo em Campo Lide e de 5 em 5 minutos passa um avião. É uma chatice. Isso é engraçado, eu acho que isso vai dar identidade ao podcast. Vai, eu acho que nós nem vamos editar isto. Não, eu acho que é giro ficar assim. Mas por outro lado, parece que nós estamos numa época que a questão da moda está estagnada, mas não, a moda continua a avançar. Nós é que não nos apercebemos. Talvez a propósito até do revivalismo, depois outros, não só há revivalismo como há reinterpretação, não é? Exatamente. Ou se calhar essa reinterpretação é o próprio revivalismo. Eu acho que a moda é uma coisa que eu acompanho pouco porque eu sou uma pessoa muito aborrecida a vestir-me, não é? É umas calças, uma t-shirt, um blazer que eu me sinto bem. Keep it basic. Sim. Keep it basic. Porque a minha cara já é estranha o suficiente, percebes? As pessoas... Eu lembro no primeiro ano da nossa faculdade, nós tínhamos um exercício nas aulas de desenho que era para fazer o retrato. Sim. E um deles era o autorretrato. E uma vez eu apanhei, não sei quem, mas também não levei muito a mal. A pessoa a dizer, claro, ele faz o autorretrato com muita facilidade, porque é uma cara com um par de óculos fundo de garrafa e uma barbicha. Exatamente. Portanto, a roupa acaba por ser mais os acessórios, a barba e não sei o que é que fazem a minha imagem do que depois a roupa. Claro. Mas pronto, eu também gosto de me vestir bem quando é apropriado. Sim. Mas é engraçado, eu acho que isso vai ser uma coisa muito mais comum nos próximos anos, que é as pessoas começarem, não digo em relação à roupa, mas pelo menos começarem a fazer uma distinção entre aquilo que são ocasiões não excepcionais e aquilo que são ocasiões mais especiais. Até havia um amigo do meu pai
tinha uma frase, como é que era? Que era qualquer coisa do género, nem todos os dias é Natal. E isso até pode aplicar-se à roupa, na medida em que se tu te esforçares todos os dias para te vestir de uma forma excepcional, pois isso acaba por perder a própria importância e o próprio significado. Claro, banaliza-se, não é? Banaliza-se, E exatamente. o fenómeno de banalização é uma coisa que eu acho que tem tido consequências. Acho que ainda não foi feita uma reflexão Não, aprofundada o suficiente, mas acho que isso tem tido um impacto no coletivo. ou seja, eu não vou tão ao extremo a dizer que banalizam tudo, mas eu acho que existe uma espécie de vício, até posso fazer uma analogia com medicina, que é um vício em dopamina, não é? Portanto, em Mas estarem constantemente a tornar cada circunstância especial, a tornar cada comida especial. E até o contrário, ou seja, as pessoas no geral tomam tudo muito por garantido, que já é um problema em si, não é? Sim. E depois é esta coisa, por exemplo, do próprio Instagram, vês uma história a passar, é uma coisa tão fugaz, não é? Pois, exato. Tens de estar constantemente a receber informação. Exatamente. E depois, até falava disso ao almoço, e depois de ler um livro torna-se uma coisa muito difícil. Porque a recompensa de ler o livro é uma Não é coisa que demora, imediata. não é imediata, é uma coisa que demora vários dias, portanto a Exatamente. resistência, isso é interessante. Sim, mas paralelamente a isso, eu também acho que as pessoas acabam por vulgarizar, não é vulgarizar, não, deixaram de prestar atenção à beleza das coisas mundanas. Exato. Pronto. E isso também depois tem a ver com a própria arte. A arte também deixou de tentar captar as coisas mundanas e tentar extrapolar a beleza das coisas mundanas. Hoje em dia até não há muito esse esforço, na minha opinião. Há quem faça, mas já não é o mainstream, digamos assim. E até os suportes digitais e tudo mais tornaram a busca do mundo virtual idealizado mais importante do que a representação daquilo que já existe. Exato. Tu podes começar a fazer arquitetura, há várias teorias que dizem que... E os próprios filmes, os filmes da Marvel e não sei o que idealizam toda esta realidade alternativa. Sim, justamente porque acaba por ser difícil. Tornam o nosso mundo bastante aborrecido às vezes. Ou o nosso mundo muito aborrecido, ou estabelecem um patamar, ou a própria sociedade passa a ter um patamar de qualidade tão elevado, não é? Que a única forma de tu apreciares a arquitetura ou apreciares tudo o que é estética a um nível, justamente voltando a utilizar a analogia da dopamina, a um nível tão alto, é procurando virtualizá-lo de maneira a torná-lo mais barato ou torná-lo mais possível, porque tu não podes, de maneira nenhuma... Acessível, não é? Exato, acessível, porque se tu tiveres de extrapolar para a realidade tudo aquilo que tu vês no Instagram, ou que tu vês nas redes sociais, ou que vês nos filmes, não há economia nem sociedade que comporte esse nível de exigência, não é? Por isso, eu acho que isso é um conceito muito interessante e que vai ter de ser repensado, e como qualquer exagero, vai ter de ser relativizado, mais tarde ou mais cedo, não é? Não podemos continuar eternamente com este nível de adrenalina e com este nível de Por outro lado, também é isso que faz o mundo avançar, e eu acho que essa insatisfação do ser humano é uma coisa positiva. É uma coisa importante até, porque depois nós podemos cair não queria usar palavras específicas porque depois torna a conversa facciosa, mas depois as pessoas tornam-se também indiferentes, não é? E é um desleixo. Olha, mas tu estás a reparar primeiro do que eu, porque aqui estamos até a conversa de telefones. Sim, e portanto tu tens uma comunicação direta com o Baruco que eu não tenho. Mas é como tu dizes, vai ser uma imagem de marca a partir Eu acho que vai passar a ser a imagem de marca do Barra de Espaços. Não me importa. Tu importas? Achas que não? Não, eu acho que tem piada. Imagina, é aqueles desafios. Por cada avião que passar, um shot de gin tónico. Exato. Sim. Olha, por falar em álcool, está a ser interessante como as cidades voltaram à vida, não é? Sim, agora nos Santos. Sem dúvida. Havia, sabes que quando nós começámos o podcast, havia um tema que eu achava até, porque não sei se esta frase é do Paulo Mendes da Rocha.
alguém dizia que as cidades foram inventadas para o homem conversar. Uhum. E a partir daí podemos tirar outras conclusões. Outras conclusões, sim. Foram inventadas para o homem namorar, etc. Tudo, não é? Sim, sim. E eu sinto que nós progressivamente temos. Nós, seres humanos. Sim, sim, e não é que seja bom ou mau, mas, por exemplo, aplicações como o Tinder tiraram a ideia das namoradeiras que estavam espalhadas pela cidade, à beira-mar, etc. Uhum. Ou seja, continuam a existir e continuam a ter o seu propósito, mas já não é espontâneo, não é na cidade que acontece esse clique. O Covid acentuou completamente essa perda ou essa decomposição do papel primordial das cidades, que, como acusa essa frase. Sim. E agora, mas parece que à mínima oportunidade, quando as pessoas são um bocadinho distanciadas desse usufruto, São... Exato, que se calhar já estava banalizado. Eventualmente até é engraçado. Exato, voltam a tê-lo e voltam a apreciar, e se calhar até com uma intensidade, até com uma sobrepujança, não é? Sim. Mas eu acho que isso acaba por ser positivo e benéfico. É interessante, no fundo acaba por também demonstrar que quando tu estás constantemente, quando tu estás num paradigma por um período prolongado de tempo, depois acabas por desvalorizá-lo. E portanto eu acho que nesse sentido, em vários aspectos da nossa vida, mas no caso da cidade, que é o objetivo que é pelo menos o nosso tema habitual de discussão, juntamente com a arquitetura e com Sim, a acaba arte. por ir sempre à cidade. Sim, a cidade Porque acaba por ser... a cidade é o repositório de tudo, é incontornável. Sim. Mas justamente aquilo que é... Eu, por exemplo, eu tive desde quinta-feira passada, portanto, quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, até ontem, eu fui sair aos Santos quase todos os dias, exceto um dia. E era engraçado ver como todas aquelas dinâmicas sociais que tinham sido relegadas para as redes sociais, ou para o Zoom, ou para, sei lá, o Instagram, o WhatsApp, etc., Pois. acabavam por ser diferentes e acabavam por ser até mais dinâmicas e mais interessantes ao vivo, não é? Há muita gente que fala que o futuro é 100% digital. Talvez venha a ser, não sabemos, com a realidade aumentada e com todas essas... Eu espero que não, mas eu sou um conservador, portanto, eu estou completamente condenado. A ser um Tudo vai conservador correr social. mal. Sim, apesar de eu ser um otimista, já estou condenadíssimo nessas coisas. Não, ou seja, eu também acredito que vai ser digital. Acredito é que nos primeiros tempos, se calhar ainda no nosso período de vida, vai ser um híbrido. Sim, vai ser um híbrido. Mas eventualmente poderá evoluir para... Sim, eu até acho que seria engraçado ver, por exemplo, com todas as questões da realidade aumentada e com a realidade virtual. Claro, mas é isso que se chama, esse termo é o correto, é a realidade aumentada. Exatamente. Ou seja, em última instância, uma própria realidade virtual onde tu substituis as interações físicas por interações que são virtuais, mas que têm o mesmo efeito, ou são de tal forma próximas às interações físicas que tu nem notas a diferença. E, portanto, a forma como o teu corpo e como o teu cérebro reage a essas coisas acaba por ser semelhante. E, em última instância, até isso que interessa, não é? claro, Mesmo... ou seja, e até desculpa interromper, Força. Há aquela discussão eterna do tudo o que é humano é antinatura. Sim. Mas isso não quer dizer, ou seja, obviamente que os ambientalistas e vão todos cair em cima de mim. Sim, por acaso no outro dia ouvi uma discussão sobre a diferença entre ambientalismo e ecologismo, ou ecologia. Já não me lembro em qual é que eu me enquadro, mas há uma diferença importante a fazer-se nesse sentido. Eu sou um deles. Eu sou um desses. Não sei exatamente agora. Depois não me lembro agora da definição. Isso é só mais um rótulo. Eu acho que isso é só mais um rótulo em tantos.
Não, pode ser, mas a pessoa que faz essa distinção tem uma clareza a falar sobre isso e depois tem a ver também sobre a luta, é feita completamente alheia às questões económicas e sociais, etc. Pronto, mas eu enquadro naquela que inclui as questões sociais As e questões económicas. sociais, económicas, Não etc. sei agora se é exatamente o ecologismo ou o ambientalismo, Sim, mas de qualquer maneira, não é por ser humano que está errado. Obviamente que sim. as atividades humanas têm sido prejudiciais, etc. Mas, em parte, em coisas que não são diretamente consequentes para o. Pronto, este tipo de investigações, Uhum. eu acho que acabam por fazer parte deste projeto da humanidade que Uhum. trata de ultrapassar o animal. E o animal, quer queiramos, quer não, vai estar sempre vinculado, sobretudo, às questões físicas. Uhum. E não quer dizer que a humanidade também não, porque o ser humano tem uma fisionomia específica, etc. Sim, mas é aquela famosa frase de que o animal sobrevive e o ser humano vive, não é? Ou seja, Claro, claro, o exatamente. bem-estar do ser humano está para além da Exatamente. sobrevivência, que é comer, Sim. beber, reproduzir-se. Exatamente. É o eh, físico, é o físico, é a parte física exato, biológica, se quisermos. exato. O Biológico ser humano não, está não para é a além palavra. disso, não é? Exatamente. E no fundo, até é bastante provável que isto que vai acontecer da realidade virtual, etc., são coisas incontornáveis, porque estão na sequência de todo um projeto milenar, Sim, multimilenar, que tem sido percorrido pelo homem. sim, Portanto, nem vale a pena lamentarmos muito isso. Poderá ter as consequências que tem, mas não poderia ser de outra forma, eventualmente. sim, sim. Sim, Sim, desde que não acentue os problemas que são evidentes, pronto, mas se acentuar vai ser erradicado na hora. Estou a falar de desastres, pronto, estou a falar de sim. Ah, sim, de desastres. desastres instantâneos, pronto. Sim, sim. Sim, essas coisas teoricamente não duram para sempre. Agora, mesmo com as alterações climáticas, As eu alterações acho que climáticas eu até vejo de outra forma. As alterações climáticas são um problema que se vai gerir, mas sim, é difícil de erradicar a esta da altura. mesma forma que nós temos gerido todas as questões da pobreza Pronto, exatamente, isso são e da problemáticas eternas fome. e que Exato, são problemas dificilmente erradicáveis porque. exato, e que são geridos. Mas Exato, é engraçado porque eu acho que nessa perspectiva, a arquitetura, a própria concepção de arquitetura e de construção, não é? Partindo do princípio de que a arquitetura, para além de ser. Porque existe sempre a dificuldade em definir aquilo que é arquitetura, sim, mas naquilo que é a arquitetura como design, que pode ser ou não construído, e aquilo que é construção, que é efetivamente o design de um edifício ser executado. Eu acho que essa gestão vai passar, em última instância, também pela revisão de um conjunto de preconceitos ou de um conjunto conceitos de obsoletos. sim, em última instância, de conceitos obsoletos que como arquitetos Nós aquilo que temos a vamos. responsabilidade de rever, não é? Sim, sim, acho que sim. Portanto, quando tu dizes que és, por exemplo, um conservador social, Sim, acho. eu não digo isso com muito compromisso, Não, atenção. não, não, sim, eu sei, mas só para até pegar nesse próprio conceito que estavas a referir, de que te identificas com um certo conservadorismo. Os conservadores também estão sempre a evoluir, não é? Claro que sim, Eles aliás, vão é eu só acho um pouco, que eles vão é só um pouco mais atrás, sim, sim, ou, ou eu até tentam, diria, eu tentam até resistir à diria mudança, mas mais tarde ou mais cedo sim, acabam por mudar. se render, sim. Mas eu até, ou seja, o Cisa tem uma frase interessante que é inovar a partir da tradição. Sim, E eu nesse sentido mais do que um conservador, porque na verdade o conservador às vezes, não é todo, mas um conservador poderá ser a pessoa que conserva só pelo bem de conservar, sim, exato, exato. pela rejeição da inovação. Pela rejeição da inovação e também pelo medo Pelo medo, exatamente. e pelo esforço e por tudo o que implica mudar. Exatamente, e um receio às vezes justificado, mas depois que o ser humano tem a obrigação de ultrapassar esse medo para avançar. Exatamente. E nesse sentido eu identifico-me, se eu tivesse de usar uma palavra específica, eu usaria a tradicionalista, Uhum. que eu acho que até é uma arma bem útil para um arquiteto, porque o repensar o passado para fazer o futuro
vai sempre conjugar contingências que no fundo lhe vai orientar melhor o trabalho, não é? E torná-lo cada vez mais, não é irrefutável, porque a arquitetura não é feita para ser irrefutável, é feita sobretudo também para dar a oportunidade do ser humano pensar e repensar o mundo, não é? Dar novas plataformas de apreciar a realidade, etc. Mas tornar o trabalho cada vez mais otimizado.